Fala pessoal, tudo certo? Bom, nos vídeos passados a gente falou sobre assuntos bem importantes como list comprehensions, geradores, etc. No vídeo de hoje eu vou mostrar como todos esses assuntos se unem num dos maiores temas da programação, que são as iterações, né? Os laços de repetição, né? A criação de loops. E eu acho que isso é um divisor de águas, né? Entre você ser um programador iniciante no Python e um programador mais avançado, né, de intermediário para avançado. Então, se você começar a incorporar essas práticas, né, tendo iterações mais pythônicas, né, como se chama, a gente vai ter uma maior facilidade de debugar o código, de isolar partes, abstrair a complexidade, né, dos programas. Isso vai ajudar bastante, além de deixar mais modular, bem mais compacto e até mesmo mais rápido o seu programa. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a gente vai começar aqui criando o arquivo main.py para a gente escrever aqui alguns exemplos, né, dessas iterações. Muito bem, então quando uma pessoa ela vem de outra linguagem, ela, quando vai aprender Python, ela começa a relacionar o conteúdo que ela já aprendeu de outras linguagens e colocar aqui, né, em prática no Python. Então, por exemplo, um exemplo típico assim, né, óbvio que eu estou exagerando um pouquinho, mas um exemplo típico é o seguinte: a gente quer iterar sobre valores, né, digamos de 1 a 10, por exemplo. Então a gente inicializa aqui uma variável, depois a gente cria um while para testar. Então, se a gente quer de 1 a 10, né, a gente tem que testar aqui menor ou igual a 10. E aí, a gente dá um print no i e depois dá um i++ aqui, né, um i mais igual a 1, que é o equivalente aqui no Python, certo? Bom, se a gente quer de 1 até 10, né, a gente tem que inicializar aqui com 1, certo? E aí a gente tem um loop básico, né, que gera os valores aí de 1 a 10. Muito bem. Ele vai, né, é um conhecimento que a pessoa já tem, ela vai aplicar aqui no Python e vai funcionar, né? Ela só mudou a sintaxe aqui, né? Ao invés de usar aqueles parênteses aqui e as chaves, né, etc. Ela mudou praticamente a sintaxe e conseguiu o efeito aqui que ela estava esperando, certo? E aí as pessoas, né, pessoas que já têm um conhecimento prévio, vão fazer isso em várias outras partes da linguagem e vai funcionar, né? Em grande maioria vai funcionar. Só que não é o ideal, né? E aí as pessoas acabam falando que Python é lento, Python é isso, Python é aquilo, que em algumas aplicações realmente, né, Python é lento. Mas assim, você não está usando os recursos da linguagem para fazer esse tipo de coisa, né? Então você pode otimizar, inclusive linkar as outras linguagens, né? E fazer isso com mais eficiência depois, né? Muito bem. Como que a gente faria isso daqui de uma maneira mais pythônica, né? Então a gente aprende lá no comecinho que se a gente quiser fazer um valor de 1 a 10, né? A gente faz for i in range 10, né? Isso daqui vai me dar 10 valores. Só que ele vai começar, né, do zero. Então eu teria que dar um i mais igual a 1, um print i, né? E aí ele vai me dar aqui os valores de 1 a 10 também. Obviamente esse daqui não é o melhor das soluções, né? Porque o range ele aceita um parâmetro, né, que é o valor inicial e o parâmetro final. Só que o parâmetro final, né, ele precisa de um número a mais. E aí você vai ter o mesmo resultado e você não ficou manipulando variáveis, né? Então, quais são as vantagens, né, e desvantagens aqui de fazer isso daqui? Bom, nesse caso aqui você está criando uma variável, você está fazendo uma comparação, você está fazendo o print, que é tudo bem, e você está manipulando a variável, né? Então você meio que está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. E quanto mais tarefas você faz ao mesmo tempo, maior a chance de dar problema, né? Quanto mais complexo fica,
né, mais chance de dar bug, você ter que ficar perdendo tempo arrumando o seu programa, né? Então, uma das chaves da programação é você saber lidar com a complexidade. E o Python deixa a gente fazer isso de uma maneira muito mais interessante. A gente não precisa ficar inicializando variáveis. Em outras linguagens você até tem que falar que isso daqui é do tipo int, etc. Então, Python deixa essa complexidade para o lado e a gente foca na parte que realmente importa, né? O processamento desses dados. Né? Então veja aqui que você isolou, né, a geração dos números, né, a geração desses elementos, dos dados a serem processados, com o processamento aqui que você vai fazer, o que você vai fazer com esses dados, certo? Então você dividiu, abstraiu essas duas partes do código, né, e separou elas aqui, certo? Muito bem, e com essas ferramentas que eu mostrei nas aulas passadas, list comprehensions e geradores, a gente consegue fazer essa abstração muito mais eficiente, né? Então, por exemplo, exemplos de iterações que a gente pode fazer, né? Bom, todo mundo sabe das iterações de uma lista, né? Então, para você iterar sobre os elementos de uma lista, você não precisa fazer isso daqui, que muita gente faz, né? For i in range de len de a, você vai dar um print no a índice i. Né? Você quer dar um print nos elementos da lista, tem gente que faz isso, né? Range de len, e é bastante comum esse código. E aí você vai ter as iterações aqui, né? De 1 a 4. Mas olha o que você está criando aqui, né? Você está criando um monstro. Você está criando um objeto range. Depois você está chamando o len aqui para depois acessar o index da lista e dar um print. Isso daqui tudo você pode substituir por isso daqui. Certo? Olha só como ficou bem mais simples, né? Então, imagina se fosse uma coisa mais complexa. Você ia até ter problemas até com os parentes aqui, né? Fechar os parentes da maneira certa aqui. Então, é esse tipo de coisa que vai ajudar bastante. Bom, e não é só para esse tipo de coisa aqui, né? De acessar elementos para uma lista. Tem várias coisas que você pode iterar nativamente no Python, né? Então, por exemplo, a lista é uma delas. Se a gente quiser, por exemplo, analisar um texto e a gente tiver aqui a gente tem uma frase aqui, sei lá, uns textos, e a gente quer analisar isso daqui letra por letra. Então, você pode colocar aqui for letra in a print letra. E aí ele vai iterar sobre as letras aqui que você colocou. Então, texto também é iterável aqui, né? Você não precisa fazer aquele negócio aqui, range de len de a, e acessar o a naquele índice aqui, né? Que muita gente faz, né? Que dá o mesmo resultado, só que você aumentou muito aqui o grau de complexidade. Outra coisa muito comum é quando você quer iterar relacionando duas listas diferentes, né? Eu vou dar um exemplo aqui que são de nomes, né? A gente tem nomes de pessoas aqui, né? Will, Maria, Aline, César, etc. E a gente tem idades, né? Vou colocar aqui 10, 20, 40, tem 20. Ok. Então, por algum motivo, a gente tem duas listas que são relacionadas e a gente quer tratar elas num loop. Então, a gente pode usar um for, né? E aí, a gente precisa de um índice, né? Que ele vai ser comum entre essas duas listas, né? Então, for i in range. Como que a gente sabe a quantidade de elementos? A gente usa o len e, de novo, o range do len aí aparecendo. Uma dica, sempre que tiver range de len, tem alguma coisa que pode ser melhorada aí, muito provavelmente.
Então geralmente as pessoas fazem isso e eu vou dar um print aqui. Né? Vou até usar uma f-string aqui. E aí eu vou colocar aqui nomes e tem idades e anos, certo? Então a gente relacionou essas duas listas porque elas estão na mesma ordem aí por algum motivo, e aí você coloca o mesmo índice nas duas, e aí o nome relativo a uma lista vai pegar a idade relativa ao outro. A gente vai dar um print, então Will tem 10 anos, Maria tem 20, Aline tem 40, César 20 e assim por diante, certo? Bom, isso é um código muito comum, mas como a gente poderia melhorar isso daqui? Bom, você pode criar o seu próprio gerador, lembra do chain que a gente criou lá nos vídeos passados? Criar um list comprehension, criar um dicionário. Então, muitas dos dados vêm desse tipo de formato. E às vezes você acaba convertendo ele para um dicionário, etc. Mas, se você quiser fazer um processamento só com isso daqui, uma maneira muito mais fácil seria a gente colocar aqui nome, idade, for nome e idade in. Aí a gente pode usar o zip. O zip ele faz esse trabalho pra gente. Ele pega duas listas e junta elas com os mesmos índices. Então, por exemplo, esse primeiro elemento vai ser colocado com esse segundo elemento. E a gente usa uma atribuição múltipla aqui e a gente tem essas duas variáveis ao mesmo tempo na iteração, certo? Então a gente pode usar aqui esse print, vai colocar nome, tem, idade, anos, né? Olha como ficou bem mais clean, Menos complexidade para você gerenciar, certo? Imagina que é uma coisa muito mais complexa e esse índice aqui não é só um número, é uma expressão, por exemplo. Então é um negócio bem mais chatinho de se fazer. E aí você pode abstrair aqui usando um gerador ou alguma outra coisa, Nesse caso, como é simples, a gente usou o zip, que é bastante útil, Então a gente tem aqui o mesmo resultado, só que de uma maneira bem mais simplificada. Bom, aí você pode falar, mas tem horas que eu realmente preciso do índice, Eu quero saber, por exemplo, eu estou lendo um arquivo e eu preciso saber o número da linha que tem esse arquivo. Então vamos criar um arquivo aqui. Arquivo.txt. E aí a gente coloca aqui primeira linha, segunda linha e assim por diante, etc. Certo? E aí a gente quer ler aqui os elementos da linha, daquele arquivo, as linhas daquele arquivo. Bom, acontece que o arquivo também é um iterar. Você pode iterar, sobre o arquivo também, as linhas daquele arquivo. Então a gente pode chegar aqui, with open arquivo.txt as arquivo, a gente dá um nome aqui. A gente pode colocar assim, for linha em arquivo print linha, certo? Ele é um iterável, tudo certo, A gente tem aqui as linhas daquele arquivo. Muito bem. Só que tem uma coisa aqui, imagina que você quer colocar o número da linha antes aqui no print. Então, geralmente as pessoas colocam assim, número, iniciam aqui com 0 ou com 1, por exemplo. 1, aí você coloca número, mais um espaço, mais linha, e aí você incrementa esse número mais igual a 1, certo? Então você vai aqui
dar um print. Opa, você tem que converter aqui, né, para str o número. E aí você tem a primeira linha, o 2 aqui, segunda linha, e assim por diante, certo? Muito bem. E aí, você pode estar se perguntando aí também por que está pulando linha aqui, né? É porque tem o /n no final, então você deveria, se você não quiser isso, você tem que dar um strip aí que ele tira esses /n aqui no final, certo? Muito bem. E aí você resolveu o seu problema, né? Mas olha a complexidade disso daqui, né? Vamos fazer de uma maneira mais interessante. A gente vai fazer aqui, né, o arquivo txt, arquivo, e a gente vai pegar aqui for linha in arquivo, print na linha, e aí para a gente ter o número a gente pode usar o enumerate, né, que é um outro, assim como o zip, né, tem um enumerate também, que ele vai dar uma outra variável aqui, que é o número da linha, né, que a gente pode usar, certo? Aí você vai falar, mas o enumerate ele começa do zero, né? Então vou colocar aqui, vou colocar como uma f-string. Então vou colocar aqui primeiro o n, depois eu vou colocar a linha, né? Eu posso pôr aqui o strip também, né? Vai ter aqui a mesma coisa, né? Só que ele começou do zero, né? Aí, não, o enumerate começa do zero, eu preciso criar a variável. Não, é só você colocar aqui start igual a 1, né? O enumerate tem um parâmetro aí que poucas pessoas conhecem, que é exatamente para fazer isso. E aí a gente tem o mesmo resultado, certo? De uma maneira aqui que a gente não precisa ficar manipulando variável e ficar atualizando elas, né? Imagina se você esqueceu aqui de atualizar. Outra coisa importante são dicionários, né? Então a gente pode criar aqui um dicionário que tem aqui nomes e idades, por exemplo. Só para a gente ter um exemplo. E aí a gente quer iterar aqui sobre esses valores, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, as pessoas sabem que se você usar um for no dicionário, ele também pode ser iterado, né? E os valores que aparecem, né, nessa iteração são as chaves, né, do dicionário. Então, for chave in a, vou dar aqui um print na chave, só para vocês verem os valores que são gerados, né? Então, Will, Maria, Aline, né? Então, tem outras linguagens que quando você faz essa iteração ele pega pelos valores, né? E aí muitas pessoas, né, podem falar, eu prefiro os valores, eu prefiro as chaves, eu queria os dois. Bom, então no Python tem várias maneiras, né, você fazer isso. Imagina que você quer os valores, né? Então as pessoas geralmente fazem isso aqui, né? Coloca o dicionário índice chave e aí elas vão ter os valores, certo? 10, 20 e 30. Porém, existe uma maneira mais simples de você fazer isso daqui. É só você colocar values aqui. Então, colocar aqui v, e aí ele já vai iterar, né, sobre esses valores, né? Você não precisa ficar no índice da variável, etc. Certo? Muito bem. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é... imagina que eu quero os dois, né? Fazer igual que eu tinha feito na outra lista, né? Eu quero o nome e a idade. Então a gente pode fazer isso usando o items. E aí eu posso colocar aqui, né, do mesmo jeito, né? Nome tem idade anos. E aí a gente pode iterar
com a chave e o valor ao mesmo tempo na iteração, certo? Bom, essa é uma maneira muito mais fácil de iterar sobre os dicionários. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, né, nos dicionários, tem versões do Python em que, por exemplo, eu escrevi aqui Will, Maria e Aline, né? E aqui ele deixou, né, Will, Maria e Aline. Isso não é garantido em todas as versões do Python. Então, tome cuidado que isso pode ser uma fonte de bugs aí futuramente, certo? Nessa versão do Python que eu tô, isso acontece, mas isso não é garantido. Então, tomem cuidado quando vocês estão manipulando dicionários e esperam que os valores estejam na mesma sequência, certo? Bom, outra tarefa comum é a gente, por exemplo, se a gente quiser saber qual que é a pessoa mais velha aqui, né? Então, você poderia criar uma variável, né? Mas pessoa mais velha, eu vou colocar aqui 0 anos. E aí eu vou pegar a idade e ver se a if idade é maior que mais velha, né? Então mais velha fica aí com essa idade. E aí no final dessa iteração a gente coloca a pessoa mais velha tem mais velha anos, certo? Então a gente criou aqui um script, a pessoa mais velha tem aqui 30 anos. Só que a gente teve que fazer, olha o que a gente fez aqui, criou um for, depois um if, ficou manipulando variáveis, né? Várias complexidades aqui ao mesmo tempo. Quando a gente poderia simplesmente aqui colocar o seguinte, a ponto values, né, que é a idade, e colocar um max, que vai fazer o mesmo trabalho. Então a gente coloca aqui, a pessoa mais velha tem 30 anos. E a gente terceirizou esse trabalho de pegar o valor mais alto, né, para o max. A mesma coisa, né, se você quiser o valor mais baixo, você pode colocar aqui min, por exemplo, e a pessoa mais nova, né, tem 10 anos, por exemplo. Outra coisa bastante comum é quando a gente está iterando sobre um grid, né, uma célula, né, uma tabela, por exemplo, do Excel, e a gente está pegando as coordenadas x e y, né, linha, coluna, assim, etc. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma tabela aqui com colunas 5 e linhas 5, né? E a gente quer investigar nessa tabela se existe um certo valor, né? Então é uma planilha aí de algum funcionário e se ele colocou OK no final ou OK em algum lugar da tabela, a gente não interessa mais, né, onde que está a célula, né? Se a gente achou aquele valor, a gente quer cancelar, né? Então como que a gente faria isso? Bom, primeiro a gente tem que iterar sobre as células, né? Pegar as coordenadas de linha e coluna para verificar, né, o conteúdo dessa célula. Então, por exemplo, for linha in range linhas e for call in range calls, certo? E aí eu vou dar só um print aqui na linha e coluna, mas aí você vai fazer o processamento aí, né, da célula aí. Muito bem, então a gente vai executar aqui e aí ele vai dar aqui uma sequência 0001, né, vai investigar ali na linha 0 as células 0, 1, 2, etc, né? Muito bem, então a gente gerou aqui os valores de linha e coluna e aí agora a gente quer checar, né, se tal valor é ok, né, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui que eu estou criando, eu vou checar se a linha é igual a 3, né, e a coluna é igual a 3. Alguma condição aí que você vai colocar, e se você atingiu essa condição, você quer sair do loop, né? Então você vai colocar aqui break, né?
e aí você vai continuar o seu processamento aqui e você vai saber aí se ok ou não ok, né? Só que assim, bom, primeiro você tem que saber, né, se tá, na verdade o print ok você pode colocar aqui, né? Print ok, por exemplo, e fazer aí a iteração aí, o processamento se tiver ok. Só que o problema é o seguinte, você vai dar esse break, só que ele vai sair só do primeiro for, né? Ele não vai sair do outro for. Então o que você precisa fazer? Colocar aqui uma variável, né? Então se você colocar aqui um achou igual a false, aí você vai ter que colocar aqui um achou igual a true, por exemplo. E aí se o achou é true, você vai vir aqui, então if achou igual a true, você vai dar um break, né? Porque você quer quebrar aqui esse outro break, né? Então olha que coisa horrível aqui que você tem que fazer, você tem que criar uma variável, né, e atualizar ela na sua iteração. Você tem, imagina que você tem mais loops aí dentro do, né, por exemplo, 3 loops em sequência aqui, 3 for, você vai ter que dar um outro if ainda. Então você viu que é um negócio horrível aqui, né? Então como que a gente poderia fazer isso daqui de uma maneira mais fácil? Bom, a gente pode separar, né, a parte de geração de elementos com a parte de processamento, né? Então, por exemplo, a gente aprendeu lá sobre geradores, né? Então vamos tentar utilizar um gerador aqui. Então, for linha coluna in, aí a gente pode criar um gerador, né? O ideal é que você criasse um gerador que você pode reutilizar em outros códigos, né? Isso é uma coisa que você vai reutilizar. Mas eu vou colocar aqui o gerador na mesma linha aqui mesmo, né? Então eu vou gerar os valores linha coluna, for L em range linhas e C for e for C em range calls, certo? Então eu estou gerando aqui um par de linha e coluna, né? E L vai ser o número correspondente a linhas e C é o de colunas. E aí, como eles estão em pares aqui, eu uso, né, uma atribuição múltipla aqui. E aí eu transformei esses dois fors aqui, um dentro do outro, em um for só. E a vantagem é que eu posso checar aqui se a linha é igual a 3 e a coluna é igual a 3. E eu dar um break, simplesmente. Eu não preciso ficar criando uma outra condição para sair de outro loop, não preciso criar uma variável e ficar manipulando essa variável. Então, a gente simplesmente transforma, né, um loop nested, né, um looping dentro do outro, em um loop linear, digamos. Bom, então você viu que utilizando aí geradores, algumas funções pré-definidas aí no Python, ou até mesmo alguns outros módulos aí, como itertools, que tem várias outras facilidades aí para você fazer as suas iterações. Você pode simplificar, né, diminuir a complexidade e deixar o seu código aí mais legível, até mais rápido às vezes, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí de hoje. Se gostaram, por favor, dê um suporte aí para o canal, dá um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E se vocês sabem de algumas outras dicas aí, deixa nos comentários para a gente saber aí como vocês fazem aí alguns certos tipos de loops aí de uma maneira mais fácil, certo? Muito obrigado, pessoal, pela audiência e até os nossos próximos vídeos.